Eu quero ler a história de uma mulher que tem muitos ensinamentos para nós. Eu espero que você aprenda, todas as vezes que eu leio essa passagem, que eu medito nela, é algo poderoso. Fala muito comigo, muito mesmo. Deus já falou poderosamente comigo nessa passagem várias vezes na minha vida. E aqui tem ensinamentos de vida eterna. Se você entender essa passagem hoje, você vai aprender a lidar na sua vida nos momentos mais difíceis dela. Quantos aqui já passaram por momentos difíceis? Deixa eu ver. Existem momentos que são complicados, momentos de angústia, momentos de pressão, momentos de perdas, momentos em que você fala, meu Deus, e agora? O que vamos fazer? Presta atenção. Fala para o seu irmão assim, Deus vai falar com você hoje. Fala para ele, é hoje. Glória a Deus. Essa passagem, esse texto está em 1 Samuel, capítulo 1, a partir do versículo 1. Diz assim, houve um homem de Ramataim Zofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, Efraimita. Quantos aqui não tem filho ainda? Deixa eu ver. Olha só o tanto de sugestões de nomes para o seu filho. O Ives já deu o nome para o filho dele, senão olha só, quanto nome bacana aqui. Tinha ele duas mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Este homem subia da sua cidade de ano em ano, a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Siló era uma cidade onde o tabernáculo estava estabelecido, porque antes da construção do templo em Jerusalém, o tabernáculo era o lugar onde eles se reuniam uma vez ao ano para apresentar sacrifícios e adorar a Deus. Então, o tabernáculo, quando a terra prometida foi conquistada através de Josué, juntamente com o exército, ele ficou estabelecido em Siló. E era para lá que eles iam. Davi, então, que trouxe o tabernáculo e construiu, e ele quem começa o processo de construção do templo em Jerusalém. Estavam ali os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porção dobrada, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Quem que deixou Ana estéril? O Senhor. Fala para o seu irmão, Deus nunca faz algo sem propósito ou para provocar sofrimento em alguém. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre. E assim o fazia ele de ano em ano. Ele quem? Eucana. Ele levava a sua família para Siló de ano em ano, para apresentar sacrifícios ali. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, Penina, a outra mulher, a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse, Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Fala, rapaz. Esse cara aqui era o Johnny Bravo. Assim, cara, se achava o Brad Pitt da parada. Após terem comido e bebido em Siló,
estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira, junto ao pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana, e com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias de sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. É uma história real, acontecida, de duas mulheres. Penina, uma mulher fértil, que naquele tempo toda mulher fértil era declarada abençoada. E a mulher naquele tempo, ela tinha um papel muito diferente de hoje. A mulher que não conseguia ser mãe, que não conseguia engravidar, ela era considerada amaldiçoada. A maior alegria de uma mulher naquele tempo era ser mãe. Ser mãe era uma questão da construção da posteridade. Era uma questão até de sobrevivência. Porque a mulher que não tinha filhos, e se porventura o marido morresse, ela ficava à mercê de si mesma. Mulheres naquele tempo, elas não falavam, não se comunicavam como hoje. Era uma situação completamente, assim, desesperadora. E Ana, ela queria ter filhos. Alguns historiadores dizem que isso pode ter durado, esse período de Ana desejar um filho, talvez por algo próximo de 19 anos. 19 anos de sofrimento, 19 anos de humilhação, 19 anos com alguém dizendo: você não presta, você é amaldiçoada. Se você prestasse, pelo menos filho você teria. Isso hoje já é um insulto. Naquele tempo eram palavras de morte, assim, no mais alto nível de intensidade que se poderia liberar para uma mulher. O marido tentava levantar a sua autoestima, mas não conseguia. O marido lhe dava porção dobrada de comida, mas ela nem assim queria comer. Mas a questão é, está escrito que Deus lhe cerrou a madre. Deus impediu que ela tivesse filho. Se nós vamos analisar o significado da palavra penina, penina quer dizer joia. O significado da palavra Ana quer dizer graça. E dentro daquele contexto, nós podemos dizer que, apesar de Penina ser uma joia de valor, ela aponta para o tempo presente, para o aqui e agora. Não há conexões com a eternidade. Mas graça, há conexões com a eternidade. E por que Deus fez isso? Normalmente, tem um pastor amigo meu chamado Azemar. Ele fala o seguinte: todas as vezes que algo de muito estranho, de muito anormal acontece comigo, eu aprendi, nas palavras dele, que só pode ser o Cristo querendo criar alguma ocasião para me abençoar. Mas quando coisas como essa que aconteceu com Ana acontecem conosco, é muito difícil nós conseguirmos ver Cristo através desta circunstância. Por que Cristo se manifestaria logo através de uma circunstância tão ruim? Essas que eu falei são as palavras de meu amigo de ministério. Eu já aprendi algo. Isso agora sou eu. Todas as vezes que surge angústia. Alguém aqui já se angustiou com algo? Ok. Angústia é muito ruim. Todas as vezes que a minha alma se angustia com algo, eu já sei, eu já aprendi o que eu preciso fazer.
Falo, Deus, onde você está nesta circunstância? O que eu preciso aprender neste momento? O que eu preciso olhar, perceber, entender e discernir que eu ainda não entendi, não vi, não discerni? Por quê? Qual que seria o propósito de Deus de deixar você angustiado? A angústia acontece quando nós somos parados. Quando aquilo que nós planejamos, quando aquilo que nós desejamos, quando aquilo que nós sonhamos, quando aquilo que nós mais esperamos não acontece. Aí a alma fica angustiada. Mas por que Deus teria o propósito de parar aquilo que eu mais desejo? Aquilo que eu mais sonho, aquilo que eu mais espero, aquilo que eu mais gostaria que acontecesse? Porque Ele sabe todas as coisas e eu não sei. Porque Ele é Deus. Porque Ele conhece o ontem como eu não conheço. Ele conhece o hoje como eu não conheço. E conhece o amanhã como eu nem faço ideia. Ele é Deus. Ele sabe todas as coisas. E ao mesmo tempo em que nós somos parados, nós começamos a ser testados. Aí há o teste da paciência, o teste da benignidade, o teste... Sabe qual a diferença entre benignidade e malignidade? Eu vou te dar um exemplo e você vai concluir. O teste, a diferença entre a benignidade e a malignidade, é quando você tem 5 possibilidades de analisar uma situação. Vem cá, Rogério. Fica tranquilo que eu não vou te beijar hoje. Vamos imaginar que aconteceu alguma coisa e o Ives tenha ficado chateado comigo. Alguma coisa. Qualquer coisa. Pessoas se chateiam ou ficam chateadas uma vez ou outra. E aí eu venho aqui, olho para o Rogério, olho para o Ives e faço assim, ó. E estou olhando para o Ives. O Ives vai ser uma pessoa benigna. Vamos voltar. Quantas possibilidades existem de eu estar falando mal, bem, não estar falando em relação ao Ives para o Rogério? O Ives será uma pessoa benigna se ele escolher a melhor das opções. E vai ser uma pessoa maligna se ele escolher a pior das opções. O Ives pode concluir: ele está falando de mim, deve ser coisa boa. Ou ele pode falar: está fofocando, ó. Está vendo? Eu falei, eu pensei, está olhando para mim, está fofocando e agora vai falar mal de mim para o Rogério. Isso é o quê? Malignidade. Então a diferença entre malignidade e benignidade é quando, mediante as N possíveis possibilidades daquele ocorrido, benignidade é quando você escolhe a melhor opção. Malignidade é quando você escolhe a pior opção. Obrigado. Vamos dar uma salva de palmas para o Rogério. Obrigado. Obrigado, Rogério. Penina e Ana, elas eram rivais. E isso machucou Ana tremendamente. E por muitas vezes, 1, 2, 3, 4, ela ia para o lugar onde se louvava a Deus, onde se exaltava o nome de Deus, onde apresentava sacrifício de louvor a Deus, e nada acontecia. Pergunta para o seu irmão: quantas vezes você orou por algo e nada aconteceu? Ou parece que nada aconteceu? Mas aí, Ana, em um determinado momento, é que nós vemos essa passagem. Ela chega ao momento em que ela percebe algo.
E ela resolve mudar a atitude, mudar o direcionamento, mudar o seu posicionamento. Porque Penina estava chamando Ana, que representa a graça, para o ringue do natural, do aqui e agora, do tempo presente, das coisas terrenas. E todas as vezes que Ana aceitava esse convite, ela se machucava, ela se magoava, ela ficava magoada. E o que acontece? Ana, ela queria o quê? Ela queria um filho. Algo completamente legítimo. Algo completamente normal. Algo que era a promessa de Deus para os homens. Crescer e multiplicar e encher a terra. Isso era uma promessa de Deus. Então, Ana, ela estava querendo algo que era completamente normal. Nada de errado, pelo contrário. Mas Deus tinha planos diferentes. Para que Ana queria um filho? Para poder, tem um ditado, né, brasileiro, para poder esfregar esse filho na cara da Penina. Isso aqui, ó, tá pensando o quê? Eu também posso. Engula suas palavras. E ela queria, na verdade, um alívio do seu sofrimento, mas satisfazendo uma necessidade pessoal, legítima. Nada de errado. E até que chega um momento em que ela percebe que ela precisava, antes de querer satisfazer a si mesma, colocar Deus em primeiro lugar. Então, ela ora a Deus e fala: Senhor, se tu me deres um filho varão, eu o devolverei para o Senhor, para que ele te sirva todos os dias da sua vida. Então, ela volta para a sua cidade. Nós não lemos, há um momento em que o sacerdote Eli chega para ela e fala assim: aparta de ti essa cachaça, mulher. Está escrito vinho lá, mas para você entender melhor, essa pinga. Porque ele achou que ela estava bêbada. De tanto orar, de tanto chorar e de tanto estar mal. E ela fala: Senhor, meu Senhor, eu não estou bêbada. Eu apenas estou orando. E o que o sacerdote fala? Vá em paz e que de Deus te conceda o que estás a pedir. E ela foi, um ano depois, no ano seguinte, ela estava grávida. E ela teve um filho. E colocou nesse filho o nome de Samuel. E ela não veio nos anos seguintes, porque ela estava cuidando do filho. Mas ela voltou, agora com o filho, quando ele estava já desmamado. Provavelmente desfraldado. Eu imagino que algo aí, 4, 5 anos de idade. Então ela agora volta a Siló com esse filho. E ela o entrega. E ela deixa ele com o sacerdote Eli, para nunca mais levá-lo para casa. Era só o resultado de uma promessa, de uma entrega, de um voto que ela havia feito. E a vida continua. A grande questão é: por que Deus parou Ana? Eu, orando sobre essa passagem, Deus me falou algo. Os sonhos dela eram pequenos demais. Deus precisou de interrompê-lo. Era um sonho legítimo, mas era muito tacanho. Era pequeno demais. Ana sonhava com alguém apenas para satisfazer e preencher o seu buraco de necessidade de ser mãe. Deus sonhava com um sacerdote para todo o povo de Israel. Deus sonhava com a sucessão de Eli, que estava andando fora dos caminhos de Deus. Deus sonhava com um homem que iria levantar o maior rei da história de Israel, que era Davi.
A palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Se você anda dentro do propósito de Deus, pode ficar absolutamente tranquilo. Todas as coisas, as angústias, aquilo que não foi realizado de acordo com o que você queria, esperava, planejou, Deus vai mostrar isso para você depois e você vai concluir que isso cooperou para o seu bem. Às vezes era só um livramento que Deus estava te livrando, mas você não percebia, porque afinal de contas você não é Deus, você não conhece como vai ser a sua vida daqui a 5, 10, 15 ou 20 anos. Ele sabe todas as coisas. Ele estava só te livrando, às vezes, de você mesmo. Nem era o diabo, era você mesmo. E ele precisava livrar você de você. Foi isso que ele fez com Ana. Livrou Ana dela mesma. Embora tivesse uma situação de sofrimento, de humilhação, de angústia, Ana então entrega o seu filho. E nós conhecemos a história. Pouco tempo depois, a Bíblia fala que Samuel já estava morando ali naquele tabernáculo junto com Eli. E então, Deus chama Samuel à noite. E diz, chama Samuel, Samuel. E ele se levanta, vai até Eli e fala, pois não, Senhor, eis-me aqui. E ele fala, o que aconteceu? Fala, não, eu ouvi, acho que o Senhor me chamar. Fala, não chamei. E ele volta a dormir. E Deus o chama novamente, Samuel, Samuel. Ele vai novamente. E ele fala para ele, olha, não te chamei. E ele volta, e Deus o chama novamente, Samuel, Samuel. Era uma criança. E ele vai para Eli, Eli percebe. E fala, olha, se você ouvir a voz de novo, diga, fala, Senhor, que o teu servo ouve. E Deus se manifesta a Samuel, e ali estabelece um dos maiores sacerdotes, profetas, homens de autoridade de toda a Bíblia. Desde o ventre, Samuel é um dos únicos homens na Bíblia que não se pode apontar absolutamente nada contra ele. Um homem irrepreensível desde o dia em que ele é apresentado a Deus até o dia da sua morte. Samuel é resultado de uma entrega. E hoje, 3.000 anos depois, nós estamos falando sobre essa entrega. Lembra que a palavra de Deus fala, esse mundo passa, bem como as suas concupiscências, seus desejos, suas vontades, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não obstante Ana tivesse dado o seu único filho, aberto mão do seu sonho, do sonho de satisfazer-se a si mesmo, de se regalar todos os dias com o seu filho. Ela parou agora de olhar para Penina. Deixou de responder às provocações de Penina. E agora ela olha para Deus. Porque Deus é aquele que deu aquele que ela desejava. E aí, o que acontece logo em seguida? Assim que Ana entrega Samuel, ela se engravida novamente. Quantos filhos ela pediu? Um filho. Ela engravida novamente. E aí ela tem mais um. E depois mais outro. E depois mais outro. E depois mais outro. E depois mais outro. Eu imagino ela falando, Senhor, tá bom, já estou cansado de menino. Ela tem mais 5 filhos. Jesus, ele fala, dar-se-á e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Foi o que fez com Ana. E nós, o que nós aprendemos com Ana?
que Deus precisa de muitas vezes nos parar para fazer uma correção de rota. Porque às vezes os nossos sonhos são pequenos demais. Pequenos demais. Deus tem sonhos muito maiores. Deus não queria somente que Ana tivesse um único filho e fosse ali viver a sua vida feliz com ele. Não. Deus tinha muito mais. Deus queria mais. Deus queria abençoar Ana. Deus queria que Ana fosse um canal para abençoar todo o povo de Israel. E um canal para abençoar todo o povo cristão da humanidade que conhece Samuel, conhece a história dele. As crianças querem ser como Davi. Meu neto foi assistir o Rei Davi, aquele filme. Ele veio cantando todas as músicas. É só passar um pedacinho da música, ele já começa a cantar e dançar e tal. Eu falei, poxa vida. E a minha espada e tal. Eu falei, olha só. As crianças de hoje, milhares de anos depois, se inspiram naquele que foi um canal levantado por Samuel, estabelecido por Samuel. E eu queria perguntar para você hoje, tem alguma coisa que você precisa de entregar para Deus? Algum sonho? Uma corte? Um casamento? Talvez os próprios filhos? Carreira? Ministério? O carro tão esperado? A casa tão esperada? A porta que você gostaria que se abrisse, mas ela não abre? A função que você gostaria de exercer, mas parece que ela não acontece. Você somente pode ter genuinamente aquilo que você entrega para Deus. Porque quando Deus te impede de ter algo, Ele na verdade está impedindo que aquilo se tornasse um bezerro de ouro na sua vida. Deus te dá a bênção, e depois aquela bênção, o que é um bezerro de ouro? Um bezerro de ouro aponta para quê? Aponta para quando Deus te dá a bênção, você pede, Deus te dá, mas aí agora aquela bênção, ela é tão importante para você, é algo que você desejava tanto, que agora ela começa a ocupar o lugar do próprio Deus na sua vida. Agora você, ao invés de continuar sendo intensa em Deus, buscando a Deus, querendo Deus, agora você vai servir a isso pelo resto da sua vida. Eu me lembro de uma irmã que, muitos anos atrás, ela queria se casar, orou a Deus por um marido, orou. Deus deu um marido, queria um filho, Deus deu um filho. E quando o filho nasceu, ela foi servir o filho e esqueceu de Deus. Lamentavelmente, as últimas notícias que eu ouvi é que ela estava deprimida, dependente de álcool, de muitos remédios, porque trocou o Senhor por aquilo que Deus havia dado para ela. Trocou Deus pela própria bênção que Deus tinha dado. Nunca troque o Senhor por bênção alguma. Na verdade, esse ensinamento de Ana, ele nos mostra que tudo aquilo que nós formos buscar de Deus, tudo aquilo que desejamos no nosso coração, antes de tudo, nós vamos submeter a Deus e falar, Senhor, que seja feita a sua vontade. E dizer, Senhor, o meu casamento é para o Senhor. Eu quero consagrar o meu casamento. Eu quero consagrar os meus filhos. Quero consagrar os meus relacionamentos. Quero consagrar o meu dinheiro. Quero consagrar a minha vida. Consagrar o meu trabalho, a minha carreira, a minha empresa. Eu me lembro que Deus me falou profundamente quando eu abri a empresa da Alemanha. E era a primeira empresa que a gente tinha, internacional. E Deus me falou, dê essa empresa. Consagra essa empresa. E Deus me falou nitidamente, eu estou te ensinando um princípio hoje. E aqueles que praticarem esse princípio, o que vai acontecer com eles é a mesma coisa que aconteceu com Ana. Aqueles que consagrarem os seus negócios, consagrarem as suas empresas e darem esses negócios para mim,
eu os darei muito mais outros negócios. Eu dei a empresa da Alemanha, era uma empresa muito bacana. Sim, qualquer empresa brasileira que tem uma filial na Alemanha, e não o contrário, já é uma empresa que está muito acima da média. Só de marketing, essa empresa pode faturar muito. Por quê? Porque é um marketing muito forte, você dizer que tem uma empresa estabelecida em um país com endereço funcionando e que alguém pode ligar lá e ter um atendimento correto. Algumas empresas brasileiras, filiais que estão aqui, quando nós oferecemos o serviço e falávamos que tinha uma filial na Alemanha, ela falava, me dá o telefone. E ela ligava lá para confirmar, atendia um alemão, e aí ela mandava o serviço para a gente, porque isso gerava muita credibilidade. E quando nós fizemos isso, Deus me falou de uma forma muito clara, que aqueles que entregam, aqueles que consagram coisas para serem definitivamente de Deus, Deus vai abençoá-lo muitas vezes mais. No caso de Ana, ela deu um filho e recebeu outros 5. No total, Ana teve 6 filhos em sua vida. Ela queria apenas um. Deus queria dar muito mais. Mas para Deus dar muito mais, ele teve que trabalhar o coração de Ana. Ele teve que, por um tempo, resistir ao que Ana queria, ao que Ana desejava. Para quê? Para que ele pudesse fazer uma obra muito maior, uma obra muito poderosa, uma obra em que fosse além da capacidade, além do entendimento, além da intenção de Ana naquele momento. Falar para o seu irmão, Deus quer te usar para fazer uma obra que vai muito mais além da sua capacidade, do seu entendimento, dos seus planos e dos seus sonhos. Efésios diz que ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Quantos querem entregar os sonhos para Deus? Entregar a vida, a carreira, os filhos, o casamento. Talvez você tenha se angustiado para tentar mudar o cônjuge, mas você talvez não entregou ele para Deus ainda. Você tem se angustiado para tentar mudar o irmão da sua casa que mora lá junto com você, que ele é uma penina na sua vida. E irmão sabe ser penina. Irmão é um negócio abençoado. Ele sabe exatamente onde é que está o calo do seu pé, para ele ir com aquele sapatão lá e falar depois, desculpa, foi sem intenção. Dá vontade de fazer uma unção de cabo de rodo nesses irmãos. Seus irmãos sabem exatamente onde são os seus botões vermelhos. Às vezes você chega do encontro nas nuvens, não é? Assim, nas nuvens. Oh, aleluia. Sabe assim? Você vai até voando, assim, ó. Parece que está com as asas de anjo batendo assim, ó. Né? Aí você chega em casa e o irmão olha para você e fala, não, está muito feliz para o meu gosto. Feliz demais. Não, vamos acabar com esse negócio agora mesmo. Ele não fala, ele pensa. E ele sabe exatamente onde é aquele botão vermelho, aquela senha. Sabe a senha que se apertar lá, é 3, 2, 1, bum. Pois é. Aí ele vai lá e aperta aquele botão. Na hora você estava voando, você já... eu estou tão bem hoje. Não provoca não. Fala, não, desculpa. Não. Mas aí o que ele faz daqui 5 minutos? Ele vai lá e aperta o mesmo botão. Verdade ou não? E aí você fala, estou te avisando, hein? Já saiu do espírito. Já parou de voar. Estou te avisando. Não, eu estou muito bem hoje. Hoje eu estou no espírito. Não me deixa na carne. Bom, deixa eu te contar uma coisa. Ninguém tem capacidade de te levar para a carne. Tá bom? Nunca diga, você me deixa na carne. Não diga isso. Não diga isso. Isso não é uma verdade. Nunca diga para o seu cônjuge, você me impede até de orar. Nunca diga isso. Nunca diga isso. Nunca diga isso.
Por quê? Agora, eu tenho que admitir que o seu cônjuge, o seu irmão, né, alguém que está muito perto, ele até pode ter uma capacidade assim, muito peculiar. Sabe de quê? De pegar uma pinça e ir lá no seu coração e puxar aquela cobrinha para fora. Aí, a hora que aquela cobrinha vem para fora, aí ela... Mas ela já estava lá dentro. Não foi ele que colocou essa cobra lá dentro. Ela já estava lá. Tudo bem que ela ficou bem quietinha lá no encontro onde você foi. Aqui na igreja, então, ela nunca aparece. E aí, o que o seu irmão faz? Ele vai lá e aperta o botão de novo. Aí você fala, Senhor, eu só preciso de 5 minutos. É só 5 minutos, Jesus. Eu prometo que não é mais do que isso. Assim era Ana com Penina, né? Talvez você tenha algumas Peninas na sua vida. Não vá para o ringue da Penina. Permaneça no ambiente da graça. No ambiente da graça é o ambiente da multiplicação. Lá é o ambiente do favor. Lá é o ambiente da entrega. Lá é o ambiente da satisfação, da realização, da multiplicação, da restituição. Não saia dele. Por mais que a Penina ou os peninos da vida querem te puxar. Eu, às vezes, tenho que falar para alguém. Querido, o que os outros falam a seu respeito é problema dos outros. Viva a sua vida com Jesus. A opinião dos outros sobre você é problema deles. Não, pastor, mas ele falou isso, e falou aquilo, e falou aquilo. Problema dele. O que você tem a ver com o que os outros estão falando? Cuida da sua vida. Viva em Deus. A hora que alguém fala uma palavra descabida para você, mostra qual é a sua identidade. Alguém fala, Se você... Eu fico preocupado quando alguém chama outro de alguma palavra ruim e ele acha assim, ele quer partir para cima. Porque ele tem dúvida daquilo. Ele tem dúvida se é ou se não. Como ele não quer aquilo, e ele tem dúvida, ele quer matar todas as vozes que falam que ele é aquilo ruim. Mas alguém que tem uma identidade definida em Cristo, filho amado, favorecido, abençoado, justificado, redimido. Aí o outro fala para ele exatamente o contrário. Aí ele tem que lembrar da passagem da Bíblia. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas não é para esfregar na cara do outro, não. Vou esfregar aqui a palavra na sua cara para você ver. Não é isso, isso é carnalidade também. Não, é interno. Eu estou em Cristo Jesus. Eu sou nova criatura. Eu sou abençoado. Eu sou favorecido. Eu sou amado. Olha, quando você, a sua nova identidade, quando você assume ela em Deus, ela irrita quem está perto. Sabe por quê? Porque eles vão tentar te manipular, tentar te deixar nervoso, tentar te fazer você sair do sério, mas não conseguem. Por quê? Porque a nova identidade já está estabelecida. Não importam o que falam, não importam o que inventam. Eu me lembro, quando surgiu um problema e alguém começou a falar muito mal do pastor Luiz. Um incircunciso filisteu que foi levantado por aí, em algum lugar, pelo diabo, certamente, e começou a falar mal do pastor Luiz. E aí, o pastor Wilson foi defender o pastor Aloysio e falaram mal do pastor Wilson também. E aí, o pastor Naor, falaram mal do pastor Naor também. E aí, o pastor Rafael de Goiânia, líder dos empreendedores, mal dele também. E eu falei, contagem regressiva. Porque presta atenção. Falaram mal do pastor Aloysio, quem que está logo abaixo? Pastor Naor. Quem que está logo abaixo?
Pastor Rafael. Aí fala mal do pastor Wilson. Quem que está junto? Pastor Isaías é o próximo. E falaram mal, mas mal assim. Uma das expressões foram que o pastor Isaías é o maior bandido da cidade de São Paulo. Eu falei, uau. Aí sabe de uma coisa? Quando a Bíblia fala, regozijai-vos e alegrai, quando mentindo disserem todo mal contra vós. Isso é um mandamento bíblico, você sabia disso? Quantos sabiam disso? Não são todos. Então eu vou dizer, está escrito. Regozijai-vos e alegrai, quando mentindo disserem todo mal contra vós. E olha, com toda sinceridade, eu achei que quando a Bíblia diz isso, eu tinha que me esforçar demais. Falar assim, não, eu tenho que me alegrar, porque tem alguém falando mal de mim. Só que quando isso aconteceu, eu me alegrei espontaneamente. Eu ri da pessoa. Eu ri dele. Eu falei, Satanás, eu já te vi. Você não conseguiu se disfarçar. Por quê? Por causa da identidade que eu tenho em Cristo Jesus. O fato de alguém falar que eu sou bandido não vai alterar em nada na minha vida. Pelo contrário, vai me deixar acreditando que eu estou no caminho certo, que é o diabo que está falando. Então estarei firmado nisso, na palavra de Deus. Estarei aqui. Agora vou pregar com mais encargo, vou pregar com mais empenho, porque eu sei que está fazendo efeito, porque está incomodando o inferno. Se está incomodando o inferno, é porque a pregação está dando resultado. Então, quando falarem qualquer coisa a seu respeito, olha para a identidade que está dentro de você em Cristo Jesus. Todas as vezes que alguém fala mal, é, na verdade, uma oportunidade de você fortalecer a sua identidade. Pastor, e se eu ficar mal? Declara aquilo que Deus fala a seu respeito. E você vai ter que escolher quem que é mais poderoso na sua vida, se é Deus ou se é alguém que está falando. Se você escolher que mais poder tem aquela pessoa que está do seu lado falando mal de você, aí acabou. Essa pessoa vai ser o seu Deus. Porque é ela que você ouve, é ela que você se importa, é ela que você dá ouvidos, e não importa o que Deus fala, a palavra dela é mais importante e surte mais efeito. Mas quando você escuta aquilo que Deus fala, ainda que alguma coisa tenha te deixado ruim, porque as coisas não começam lá em cima, elas começam de baixo para cima e vão subindo. A sua identidade não começa completamente, formada, inabalável, não. Ela começa pequena e vai crescendo a cada dia. Então, quando alguém fala, o que você faz? Eu sou nova criatura. Eu nasci de novo. Deus é aquele que dá ordens aos seus anjos a meu respeito. Eu habito no esconderijo do Altíssimo e descanso à sombra do Onipotente. Se o Senhor é por mim, o que poderá me fazer o homem? Ainda que te ameacem, ainda que falem, ainda que... Não. Eu estou guardado. Eu descanso no esconderijo do Altíssimo. Ele é o meu pastor e nada me faltará. Ele é aquele que me leva junto às águas de descanso, me guia junto ao pasto tranquilo. É aquele que refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Alguém diz glória a Deus? Aleluia. Cadê o grupo de louvor? Hoje nós temos ceia. Glória a Deus. Vamos cear. Hoje nós vamos comer o pão que amassou o diabo. Glória a Deus. Quando você ouvir aquela expressão, você vai comer o pão que o diabo amassou. Não, não, não. Eu como do pão que amassou o diabo lá na cruz do Calvário. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é o vitorioso. Nós estamos nele.
Ele é o nosso general. É Ele quem nos guia. É Ele quem nos comprou com seu sangue, dele somos. Aleluia. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é a água que sacia a minha sede. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é a rocha eterna. E nessa rocha nós estamos firmados.